A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online. E no nosso primeiro trimestre de 2022, o nosso tema é Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras, ao quebrantamento e ao poder de Deus. Então nós estamos falando sobre o processo do Senhor em toda a história do seu povo, de avivar o seu povo e chamar o seu povo para uma nova vida, uma nova experiência com o Senhor. E na primeira lição, nós tivemos uma introdução sobre o que é avivamento. A segunda lição, nós falamos sobre o avivamento nos tempos do Antigo Testamento. E hoje nós vamos falar sobre o avivamento no Novo Testamento, ou seja, o avivamento a partir de Jesus. E o que nós precisamos pegar como ponto de partida, já aí como introdução à nossa lição? Olhar para o finalzinho ali do Antigo Testamento. Nós vamos para o livro do profeta Malaquias. O que aconteceu no livro do profeta Malaquias? O povo já havia retornado do cativeiro, eles já estavam novamente em Jerusalém, não era uma nação livre, mas estavam em Jerusalém. Eles, através de Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Zorobabel, Josué, teve um grande movimento de retorno. Mas o que acontece, irmãos? O povo se afasta do Senhor. O povo deixa de servir ao Senhor com integridade. Já não estão mais servindo idolatria, eles já não têm mais aqueles maus hábitos que havia antes do cativeiro. Mas o que acontece? Eles se afastam do Senhor. Uma religião fria, deixa de ser fiel na casa do Senhor, fiel com os dízimos, fiel com as ofertas, deixa de ser fiel com a palavra. Então, no profeta Malaquias, ali no finalzinho, no capítulo 4, nos últimos versículos, ele vai dizer o seguinte, que vai vir um tempo que virá o espírito de Elias, certo? Não é Elias reencarnado, não é uma incorporação, mas é alguém que traria consigo um espírito aguerrido, semelhante ao de Elias. E o que aconteceria? Que quando este viesse, ele traria o quê? Ele traria um avivamento, ele traria uma palavra que converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então nós estamos falando de um grande movimento que tem início através de João Batista. E isso, irmãos, nós temos muito claro quando nós vamos ali para Lucas capítulo 1, versículo de número 41. João Batista é uma criança especial, um chamado de Deus, uma promessa que se cumpre na vida de Zacarias e de Isabel. Eles têm um filho, e este filho é cheio do Espírito Santo desde o ventre, ou seja, um novo ministério, uma nova chamada está surgindo, ou seja, é o avivamento no tempo de João Batista. E esse avivamento no tempo de João Batista, ele é marcado pela mensagem central de todos os avivamentos. É a mensagem de arrependimento, certo? É a mensagem de arrependimento, de transformação, de conversão de vida, tá? E já nesse link, nós entramos no nosso textuário. O nosso textuário se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 4, versículo de número 10, que diz assim: respondeu-lhe e disse, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. João 4, 10. Isso fala de quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana. Preste atenção, o que foi esse avivamento? Jesus encontrou uma mulher, nós conhecemos a história, certo? Uma mulher pecadora, e esta mulher começa um diálogo com Jesus. Ela era uma mulher de uma vida duvidosa, uma história de vida difícil, teve um encontro com Jesus, Jesus tocou o seu coração pelas suas palavras,
e isto inflamou a sua vida de uma forma diferente, que ela foi até a sua família e pregou o evangelho. E toda aquela cidade foi ouvir a respeito de Jesus. Isto é avivamento. Quando Jesus toca nos corações e os corações se convertem. A verdade prática diz assim: a palavra de Deus revela raízes de um verdadeiro avivamento espiritual que perpassa a história. Ou seja, ela muda todo um tempo, ok? Se esta aula, se eu estou te ajudando, me ajuda aí. Nós estamos chegando a 2.000 inscritos e eu preciso da sua ajuda para nós atingirmos essa meta. Compartilha nossos vídeos, indica nosso canal para um amigo, ok? Para que nós possamos crescer no YouTube e cada vez mais abençoar pessoas com a pregação e o ensino da palavra do Senhor. Se você for olhar aí no meu canal também, nós temos 2 cursos para a formação de professores. Um é o Aprendendo a Ensinar e o outro é o Educador Cristão. Nós temos 2 cursos. Nós temos vídeos devocionais, temos lições de escola dominical, uma série de lições que vão ajudar e abençoar a sua vida. Tá bom? Vamos lá, direto para a nossa lição. O tópico 1 da lição vai dizer assim: o avivamento nos evangelhos. Preste bem atenção, irmãos. Nós vamos passar rápido aqui. Por quê? Porque o avivamento nos evangelhos chama-se Jesus, certo? Jesus é o centro do avivamento nos evangelhos. E a lição de número 4, nós vamos falar exclusivamente sobre isso, sobre o avivamento na vida de Jesus. Nós vamos passar de uma forma mais concisa pelo tópico 2, pelo tópico 1, certo? Porque na próxima lição nós vamos falar especificamente a respeito do avivamento na vida de Jesus, ou seja, o evangelho completo. O que nós precisamos notar para nós começarmos aí a falar sobre o avivamento no tempo de Jesus? Que a palavra evangelho, nós sabemos, certo? São 2 palavras gregas, né? Angelos, certo? Evangelhos, certo? Boas novas, certo? Boas angelos. Fala de anjo, mensageiro, certo? Então, mensagem de boas novas. Aquele que porta, aquele que transmite uma mensagem de boas notícias. A palavra evangelho não é uma palavra cristã, é uma palavra importada, certo, dos reinos gregos, porque existia o evangelista. Quem era o evangelista? Ele era o portador das novas de vitória do rei. O rei saía em batalha, quando ele vencia, ele mandava o evangelista. Quem era o evangelista? Era o portador de boas novas, aquele que corria para trazer as boas novas. Quando nós falamos do avivamento nos evangelhos, nós precisamos entender que o avivamento no Novo Testamento é diferente do avivamento no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós tínhamos a presença de reis, sacerdotes, profetas, que traziam a mensagem do Senhor, que traziam o povo ao arrependimento, à presença do Senhor. No Novo Testamento, o que nós temos? Nós temos Jesus. Jesus é o centro de todo avivamento. Jesus enviou o Espírito Santo, que é o continuador desse avivamento. Então, quem é Jesus? Jesus é a tocha do avivamento. Quem somos nós? Cada um de nós somos uma vela que carrega a chama do avivamento. E vamos levando e espalhando e acendendo pessoas após pessoas, até que toda uma nação, até que todo um povo esteja o quê? Inflamados pela pregação da palavra. Os 4 evangelhos, eles de forma assim concisa, eles vão demonstrar o quê?
a vontade anunciada de Deus, que é Jesus, através da salvação e do avivamento de todos os povos. Tá? Se nós formos para Atos dos Apóstolos, a mensagem é exatamente essa. Vocês vão ser cheios do Espírito Santo para quê? Para pregar o Evangelho, para ser testemunhas. Testemunha de quem? Do Rei dos Reis, da mensagem poderosa do Senhor. E o pastor Elinaldo Renovato, que é o comentarista da lição, ele vai começar o falar dos evangelhos pelo Evangelho de João. Por que pelo Evangelho de João? Quando nós formos ver o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver que cada um desses evangelistas escreveram para um povo. Por exemplo, Mateus escreve para os judeus. Marcos escreve para os romanos. Lucas escreve para os gregos. Por quê? Antes da igreja, havia apenas dois povos. Um povo era o judeu e os outros povos, romanos, gregos, bárbaros, citas, eram todos gentios. Então existiam dois povos, judeu e gentio, certo? Judeu, descendente de Abraão, gentio, o restante do mundo. Então, qual é o terceiro povo? O terceiro povo é a junção de judeus e gentios convertidos, e se torna a igreja. O evangelho de João é o evangelho da igreja, é o evangelho que demonstra o Cristo ressuscitado, o Cristo que foi preparar lugar para nós. Então, a mensagem de avivamento dentro de João é a seguinte: ele veio para que eram os seus não o receberam, mas você, todos quanto receberam, ele deu poder. Veja a palavra, poder, dunamis, certo? É a mesma palavra de Atos 1:8, né? Poder para ser o quê? Chamados filhos de Deus. Qual é o avivamento em João? É a certeza do que o Cristo que veio, João 1:1, certo? O verbo encarnado, pré-existente, o verbo que estava com Deus, é o verbo que veio, morreu por nós. Por quê? Porque os judeus não quiseram. É a mensagem de avivamento a todas as nações, aos judeus e aos gentios. E o que esse Jesus foi fazer? Preparar um lugar para aqueles que nele crêem. Então é nisso que nós encontramos o avivamento no Evangelho de João. O avivamento no Evangelho de Mateus vai falar o seguinte: o Evangelho do reino, o avivamento do reino de Deus. O Evangelho de Mateus é o evangelho ímpar. Por quê? Dos 4 evangelhos, certo? O Evangelho de João é o evangelho à parte, ele é diferente de todos os outros. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados de sinóticos, evangelhos sinóticos, ou seja, evangelhos semelhantes, eles trazem consigo grandes semelhanças. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, está quase todo ele dentro do Evangelho de Mateus. Mateus acrescenta algumas coisas a mais, Lucas também, mas o Evangelho de Marcos está quase tudo dentro do Evangelho de Mateus. Entende-se que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, mas nós vamos falar dele daqui a pouquinho. O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Rei, é o Evangelho do Rei. E ele vai trazer um negócio diferente. Por quê? Dos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Mateus, que é o evangelho escrito para os judeus, é o que mais traz figuras de mulheres servindo a Jesus. Preste atenção. O evangelho de Mateus, ele vai trazer as mulheres que servem a Jesus. Tá? E isso é ímpar, porque numa época que mulher era tida como pessoa de segunda categoria, o evangelho vai colocar um lugar especial para as mulheres. O evangelho, ele quebra paradigmas. Então, o avivamento no evangelho de Mateus está em trazer esse evangelho do reino,
certo? Que não é um reino para judeus, não é um reino para homens, é um reino para todos, todos os que creem. Se você ler o Evangelho de Mateus, constantemente Jesus vai falar de criança. Criança era um objeto, criança não tinha valor, mulher não tinha valor. Mas este rei do Evangelho é diferente, ele dá valor a todas as pessoas. No Evangelho de Marcos, que é o Evangelho do servo, o servo vencedor, o servo sofredor, nós vamos ver o quê? O evangelista trazendo o evangelho através dos milagres. O evangelho de Marcos é o evangelho que contém o maior número de milagres de Jesus, certo? O maior número de milagres de Jesus. Então vai trazer o Jesus que cura as enfermidades, liberta os endemoniados, transforma vidas, dá vista aos cegos. É o Jesus que faz o impossível. Por quê? Porque ele é o servo. Ele é o servo sofredor, certo? Que vai morrer na cruz do Calvário, mas também ele é o servo vencedor. Né? O Evangelho de Lucas vai trazer uma outra visão. Vai trazer o Evangelho do Filho do Homem, o Jesus que se assemelha conosco. E a linguagem de Lucas é a linguagem que vai fazer com que todo mundo entenda que o Evangelho de Lucas é para todos nós que não somos judeus, que Jesus veio para nós. E Lucas faz questão de começar o seu texto falando desde o princípio de Jesus, genealogia, nascimento, toda a história, comprovando que Jesus é o Cristo. E é interessante nós notarmos que Lucas, ele não é simplesmente um evangelho. Lucas é um tratado histórico. Vá lá para os primeiros versículos de Lucas 1 e 1, você vai ver que ele está fazendo um trabalho, certo? Para alguém chamado Teófilo. Ele está escrevendo um tratado para quê? Para que Teófilo tenha condições de abalizar a sua fé, tá? Então, o avivamento nos evangelhos está exatamente nisso. E o Senhor ter uma única mensagem que vai tocar todas as pessoas, de todas as nações, de todos os rincões do mundo. E quando nós vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre os evangelhos nos Atos dos Apóstolos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pegar Lucas 24 e Atos 1 e ler na continuação. Se você pegar na sua Bíblia está assim, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos, ok? João e Atos. Mas a ideia princípua é que Lucas e Atos estivessem próximos, como se fosse um único documento. Por quê? Atos 1 e 1, ele vai dizer assim, ô Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado, agora eu estou escrevendo o segundo. No primeiro tratado, eu falei do que Jesus começou a fazer. E agora, Teófilo, eu vou contar para você o que aconteceu depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. O que aconteceu? Então, o Evangelho de Lucas é o primeiro tratado e Atos dos Apóstolos é o segundo tratado. Nós temos esse nome Atos dos Apóstolos por causa da Igreja Católica, porque a princípio o livro de Atos dos Apóstolos ele seria chamado de segundo Evangelho de Lucas, ou seja, a continuação das boas novas. Tá? Então é importante nós termos isso em mente. Atos dos Apóstolos vai mostrar que o avivamento é fruto do quê? Palavra, oração e testemunho. Pregação, ensino da palavra, uma vida de oração e uma vida de testemunho e pregação do Senhor àqueles que não são crentes. Isto é avivamento. Palavra, oração e testemunho. Isto é avivamento. E é isto que nós vamos encontrar em Atos dos Apóstolos. É isto que vai estar presente em todo o livro
de Atos dos Apóstolos. Veja bem, Atos 1:5, está na nossa lição, vai dizer assim: vós sereis batizados com o Espírito Santo não depois de muitos dias. Para onde que eles tinham que ir? Para o cenáculo. Para quê? Para orar. Para quê? Para ir para a palavra. Para quê? Para buscar a presença do Senhor. Para buscar a presença de Deus, certo? O avivamento, ele vem de uma busca incessante. Note que Atos 1, 11, 12, 13, são 500 irmãos que veem Jesus sendo assunto ao céu, 500 irmãos vão para o cenáculo. Atos 2, são 120 que são batizados. 380 não continua. Por quê? Porque avivamento é busca, avivamento é oração, avivamento é tá batendo na porta do céu e dizendo: Senhor, cumpre em nós a sua palavra. Nós estamos buscando, clamando, pedindo pela sua palavra. Isto é avivamento. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e clamar: Senhor, aviva a tua obra a partir de nós. E quando nós entramos em Atos 2, o que nós notamos? Nós vamos, nitidamente, nós somos pentecostais, todo mundo conhece de cor, nós sabemos esse texto. Fala da vinda, da descida do Espírito Santo, batizando os irmãos eles veem línguas como sendo de fogo. Os irmãos falam em novas línguas. Mas se você for em Joel, capítulo 2, certo? Versículos de 18 a 27, que são versículos anteriores a esta promessa, a promessa do batismo com o Espírito Santo, está em Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Os versículos anteriores, eles vão falar assim: que a nação está passando e irá passar por tempos de dificuldade, certo? Que eles estão passando por dias de sofrimento, mas que o Senhor vai trazer restauração, o Senhor vai trazer vida, o Senhor vai trazer um novo sentimento, um novo ardor na devoção na vida deles. E aí nós entramos em Atos 2:28, que o Espírito Santo desceria como que resposta para os dias de dificuldade e clamor que eles estavam vivendo. No período de Jesus, havia um afastamento tal diante de Deus que quando Elias veio, eles não conheceram. Quando o Messias veio, eles não conheceram. Preste atenção, no nascimento de Jesus, os magos vieram do Oriente, já fazia 2 anos, praticamente 2 para 3 anos, que Jesus já tinha vindo ao mundo, e os fariseus, os sacerdotes, eles não estavam ligados no templo, certo? Quando os magos vieram, que caiu a ficha, certo? Que o Messias havia chegado, ok? Então, Atos 2 é cumprimento de Joel 2:28, mas também é resposta para Joel 2:18 a 27, certo? Então veja aí que tudo está ligado com o avivamento que Jesus trouxe. Lembre, avivamento começa com Jesus. Jesus começa o incêndio. E Atos dos Apóstolos, Jesus vai repartindo o fogo do avivamento com todos os seus discípulos. Eita, Deus da glória! Entendeu? Jesus vai levando, distribuindo aos seus discípulos o fogo do Espírito Santo. Então, Atos 2 vai dizer o seguinte, que o fogo vai arder na vinda do Espírito, certo? É a realização, para a realização da obra do Senhor. E esse avivamento começou lá e não para mais. Então, Atos dos Apóstolos vai mostrar o quê? Vai mostrar o incêndio, o avivamento, que começa, daí nós vamos ver o avivamento em Jerusalém, né? Atos 2 até Atos 7 é o avivamento em Jerusalém,
muitas conversões, batismo com o Espírito Santo. Atos 5 vai dizer que a grande maioria dos sacerdotes e escribas obedecia à fé. Então nós temos esse movimento, Atos 8, o avivamento em Samaria, e aí o avivamento vai se espalhando de tal forma que ele vai invadir o mundo. Os historiadores, os biblicistas dizem que em 50 anos, o evangelho abraçou todo o mundo conhecido. Em 50 anos, ele alcançou todo o mundo conhecido, ok? E aí nós damos entrada no nosso terceiro tópico da nossa lição. Se a lição está te ajudando, está dando um subsídio para você, faz o seguinte, deixa um like, certo? Deixa um comentário, se inscreve no nosso canal, compartilha com os teus amigos, e eu tenho certeza que vai nos abençoar muito. E o nosso terceiro tópico vai falar sobre o avivamento nas epístolas e no Apocalipse, ok? Epístolas, nós temos dois grandes grupos, certo? As epístolas paulinas, certo? Que são as 13 cartas que Paulo escreveu, e nós temos as epístolas gerais, que são a carta de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º, 3º João e Judas. Tá. Vamos falar sobre o avivamento nas epístolas. Quando o avivamento chega, ele incendeia o mundo de tal maneira que é necessário que o avivamento seja orientado. Então Deus levanta Paulo, certo? Deus levanta Paulo. Nós vamos ter 1º e 2º Coríntios, que são as cartas que o Senhor deu a Paulo, para Paulo nos entregar, que vai trazer para nós o quê? A orientação de como usar os dons espirituais, de como ser usado pelo Senhor. Nós vamos ver Paulo escrevendo, olha, quando alguém falar em línguas, fale 2, 3, mas que tenha intérprete, olha, as línguas são importantes, mas elas edificam somente a mim, somente a você. Então existe toda esta pegada dentro da 1ª e 2ª Coríntios. As cartas de Gálatas, a carta aos Romanos, ela fala o quê? Ela vai falar da soteriologia, o avivamento. Quando as pessoas se convertem, elas precisam conhecer quem é esse Jesus, o que é a salvação. O justo viverá pela fé, e se este retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Carta de Gálatas, olha, não existe outro evangelho, existe apenas um evangelho, o evangelho da salvação. Ou seja, as cartas soterológicas de Paulo trazem para nós uma orientação de como viver a salvação. A carta de Efésios, a carta de Colossenses, vai nos mostrar como viver como igreja, certo? São cartas eclesiológicas, como o avivamento deve ser propagado na igreja, a questão do fruto do Espírito, que para mim, Emerson, mais poderoso que os dons são os frutos, porque os frutos são manifestações externas. Os frutos, o dom é manifestação externa. O fruto é manifestação interna, que precisa ser demonstrada através de atitudes da nossa vida do dia a dia. Colossenses vai falar para nós, para a nossa mente estar aonde? Aonde Cristo está. Então são cartas que norteiam a igreja. 1º e 2º Tessalonicenses são cartas escatológicas, certo? Que vai trazer a escatologia do reino, tá? E Filemon é uma carta que tem mais aquela pegada pessoal, tá? Então nós vamos ter aí as cartas de Paulo. E nós temos 1º e 2º Timóteo e Tito, que são umas cartas pessoais, mas que orientam os obreiros a como continuar o avivamento, tá? Então se você olhar as cartas de Paulo, tem tudo a ver com o avivamento. E as epístolas gerais, irmão Emerson, mais ainda. Por quê? Porque quando você vai para as epístolas gerais, uns chamam de universais, outros chamam de católica, que é a mesma palavra universal, as epístolas gerais, muita gente não gosta de ler elas.
é muito fria, é muita exortação. Não é, irmãos. Por quê? Precisa haver manutenção do avivamento, certo? Por que que o avivamento normalmente começa? Algumas igrejas passa e aquele avivamento, aquele movimento e logo acaba. Porque não tem manutenção. As coisas vão e vão e vão e vão até a hora que o fogo se apaga. Por quê? Porque não tem mais lenha, não tem mais palavra, não tem nem mais azeite, certo? Porque não tem manutenção. Então você vai escutar Tiago gritando, falou: olha, você precisa atender o que você fala, você precisa atender o teu proceder. Você vai ver Hebreus dizendo, falou: olha, preste atenção, não remova os marcos antigos, honre os mais antigos. Olha, dá uma olhada para os heróis da fé, como eles viveram, e você precisa viver assim também, para que o avivamento continue na sua vida. Daí você olha para Pedro, Pedro vai gritar pela santidade. Não pode haver avivamento sem santidade. Lembra em Atos capítulo 8, aquele grande avivamento em Samaria? E o que nós temos? Nós temos Simão querendo comprar o dom de Deus. No meio do avivamento, tem muita gente que não se santificou. Então, o apóstolo Pedro vai gritar pela santidade. Enquanto nas cartas de João, João vai falar sobre o amor. O amor que está ligado à perseverança. O amor que está ligado ao cuidado. O amor que está ligado a uma vida sem pecado. E João vai dizer, quem está nele não peca. Olha que palavra é esta. Ou seja, o avivamento é uma vida que se afasta do pecado. E quando nós chegamos em Judas, qual avivamento em Judas? Está logo no comecinho. Judas vai dizer assim, ó, eu queria falar sobre a nossa fé comum, a nossa salvação comum. Mas o Espírito Santo me orientou a falar sobre os erros doutrinários. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa. Isto é avivamento. Avivamento é glória a Deus, é língua estranha, tudo isso é avivamento. Mas avivamento é entender também que o Senhor nos puxa para o eixo, o Senhor nos traz na sua presença para quê? Para que nós não percamos o pique. E o nosso último ponto é o avivamento no livro de Apocalipse. Esse é o motivo do nosso avivamento. Qual o motivo do avivamento no coração do crente? É a bendita esperança. Qual é a bendita esperança? A mensagem do arrebatamento, a mensagem que o Senhor foi nos preparar lugar. E quando ele dá a visão a João dos novos céus, da nova terra, João vê as ruas de ouro, João vê a nova cidade, João vê tudo isso, mas vê também o julgamento daqueles que não creram, do julgamento daqueles que passarão pela grande tribulação. Qual é o grande avivamento dentro do livro de Apocalipse? É a certeza de que aquele que morreu crucificado hoje está ressurreto à direita do Pai e deixou uma mensagem poderosa para mim e para você. Eu não vos deixarei órfãos, não vou deixar vocês sozinhos. Eu tenho uma casa, eu tenho uma morada. Esta é a mensagem do avivamento em Apocalipse. Tá bom? Irmãos, a partir da lição de número 4, nós vamos falar do avivamento em Jesus, em Pedro, avivamento em Estevão, avivamento na igreja. Ou seja, cada dia nós vamos crescendo na vontade de Deus e o avivamento vai enchendo os nossos corações até que nós venhamos a falar como o profeta Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos dias. Tá certo? Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima aula.